Gui, vamos falar agora sobre a crise do governo com os militares e entender o Almirante Garnier como peça-chave aí nesse rolo todo. A gente tem, na sua coluna, né, você traz agora essa notícia, então, que o Planalto quer evitar a crise militar em virtude da delação de Cid. Eu queria entender o que o Garnier tem a ver com essa crise militar e o que você apurou. Pois é, Vivi, a história dessa reportagem, essa reportagem foi que eu fiz menção na sexta-feira. Sim. Ela começa na segunda-feira da semana passada, exatos 7 dias, quando o Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, foi convidado pelo José Múcio, ministro da Defesa, e pelo Tomás Paiva, comandante do Exército, para uma reunião no Ministério da Defesa. Quando ele chegou lá, além dos dois, estava também na conversa o comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno. Oficialmente, o Damasceno, essa foi a versão dada por todos, o Damasceno não participaria da conversa, ele teria uma audiência na sequência com o Múcio, mas como ele estava ali, o Múcio e o Paiva convidaram ele para participar também. Portanto, da cúpula das Forças Armadas, só não estava o comandante atual da Marinha, o almirante Olsen. E o que foi dito nessa conversa? Bom, a razão principal era o Paiva expressar uma preocupação com a situação que alguns generais estavam passando na CPMI, com ataques da direita, ataques dos bolsonaristas. Especificamente havia incomodado ao Exército um ataque do Jorge Seife ao general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, foi comandante militar do Planalto, foi aquele comandante militar do Planalto que na noite do 8 de janeiro insistiu em que os golpistas, as pessoas que estavam acampando em frente ao Exército, ali alguns entre golpistas, outros invasores também, porque a gente sabe que teve gente que saiu da esplanada da Praça dos Poderes e foi para lá, que eles não fossem removidos. E teve uma audiência na CPMI em que o Jorge Seife foi muito pesado para cima do Gustavo Henrique Dutra de Menezes, esse general, mais ou menos ecoando aquela raiva que muita gente da direita tem de os militares não terem abraçado, todos eles, o golpe que o Bolsonaro queria dar, perdão. Bom, essa foi o quadro exposto pelo Tomás Paiva, comandante do Exército, para o Randolfo. E os três ali disseram que entendiam que era inevitável que o Almir Garnier fosse convocado à CPMI, até porque o Garnier está em silêncio até hoje. Hoje a gente já vai para 11 ou 12 dias que veio a público a informação da delação do Cid de que o Almir Garnier deu aval ao Bolsonaro para que ele avançasse com o golpe, e o Garnier está em completo silêncio até hoje. Então, os dois comandantes militares ali, o Múcio, falaram, não tem como esse cara não ser ouvido, e é natural que a CPMI vá ouvi-lo. Mas havia uma preocupação com os outros militares e a forma que os bolsonaristas, isso é interessante, vêm tratando os militares. Há um incômodo grande em relação a isso. Por trás disso, há uma preocupação do Lula de criar uma crise militar com os almirantes, brigadeiros e generais da ativa. Por quê? A gente falou disso aqui semana passada, na semana anterior também. É inevitável que, para que se haja uma depuração séria sobre quem apoiou ou quem não apoiou os objetivos golpistas do Bolsonaro, se vá além na investigação do almirante Garnier. Porque o Garnier está na reserva. É claro que ele tem que ser punido também. Mas o que é mais preocupante é se houve brigadeiros, almirantes e generais que estão na ativa, ou seja, que estão com poder, que estão com arma na mão, que estão nos altos comandos, se esses camaradas apoiaram o Bolsonaro também. E o Lula, o Palácio Planalto, tem medo que haja uma crise militar a partir dessa investigação e teme que a CPMI possa fazer explodir isso.
A avaliação do Planalto é que o STF, mais que a avaliação, né, a informação que o Palácio do Planalto tem é que o STF está decidido a levar à frente a punição de militares da reserva ou da ativa que tenham tido participação nos planos golpistas do Bolsonaro. Então, qual o raciocínio que eles estão fazendo? Se o STF está disposto a fazer o dever que cabe a eles como justiça, por que a gente vai trazer essa crise para o colo do governo? Uma pessoa diretamente envolvida com essa questão toda me disse, a gente não quer trazer para o colo do governo essa crise, tudo que o Lula não precisa é de uma crise militar. Deixa essa questão militar a cargo do STF. E daí o resultado é que muito provavelmente, 99% de certeza já, o Almir Garnier não deve ser convocado na CPMI do 8 de janeiro, que deve encerrar sem ouvir nenhum comandante militar. A Cláudia Mortari, né? Atual. A Cláudia Mortari diz no chat aqui, William, pelo amor de Deus, comenta o barraco do PSOL no fim de semana. Calma, o ICL Fofoca vem aí, vamos falar sobre isso ainda hoje. Mas eu queria te perguntar, Gui, te ouvindo, parece então que a atuação do ministro da Defesa, do José Múcio Monteiro, que é muito criticada, está alinhada com o governo, então, né? Ele está agindo nesse sentido de tentar fazer um passapanismo oficial em relação a essa relação com as Forças Armadas, né? Sim, respondendo a sua pergunta, sim, De Luca, o que o governo diz em sua defesa é que não é passapanismo. O que eles estão dizendo é o seguinte, os ministros do STF estão nos dizendo, nós temos a informação de que eles vão fazer o que cabe à justiça. Então eles não querem que a política faça, eles não querem que a CPMI faça, porque a partir do momento que sentasse ali o Garnier, por exemplo, para depor, e os senadores da base aliada do governo, os deputados da base aliada do governo, partissem para inquiri-lo, isso seria visto como se fosse o governo fazendo isso com o Garnier. E o temor é que isso gere uma crise militar com os que estão na ativa ainda, uma crise com os militares que estão na ativa ainda. Então, o discurso não é operação abafa, apenas não queremos nós, governo, fazer isso, já que o STF está disposto a fazer e está dizendo que vai fazer. Esse é o discurso. Que faz um certo sentido se o STF fizer. Se a gente vê ao longo dos próximos, esse ano ainda, ao longo do ano que vem, se a gente vê no inquérito do 8 de janeiro, realmente as informações do CID levando a punição do Garnier, mais militares sendo chamados para depor, para se ver se havia ou não havia, naquele momento, apoio de militares que ainda estão na ativa e essas pessoas sendo punidas, isso tudo, se acontecer, está maravilhoso. É isso mesmo. CPI, CPMI, elas têm que entrar no jogo quando as outras instâncias de investigação estão falhando, né? O que a gente não pode é o STF também não fazer isso. Porque aí é o que a gente já falou aqui várias vezes. Qual é o recado que a gente vai dar? E uso uma palavra muito cara, Alexandre de Moraes, que ao longo desses últimos anos, várias ações nos inquéritos que ele conduz foram em torno dessa pedagogia, né? Vamos mandar o recado para os empresários que se flertar com golpe vai ter consequência. Vamos mandar o recado para essas pessoas que a pena está sendo dura porque invadiram as sedes dos poderes, tentaram dar um golpe, e é uma pedagogia para quem... É uma pena pedagógica para quem pensa em fazer o mesmo. Então, qual vai ser o sentido que vai acontecer, que vai se passar historicamente, se a gente não fizer nada agora? A mesma coisa que houve no pós-ditadura. Esses camaradas eles vão dizer, não, eu posso perfeitamente tramar contra a democracia, participar de articulação golpista, porque não tem consequência. Se isso acontecer, se o STF também for nessa, não quero comprar briga, não quero crise, aí é péssimo. Aí não tem, aí o governo está errado, o Congresso está errado, a CPMI está errada, está todo mundo errado.